Começa agora, na TV Ondas de Maricá, a luz da psicologia. Suas dúvidas esclarecidas pelo professor e doutor Luiz Aibinder. Participação, Odilon Correia. Nos quadros, Me Contaram, Moral da História, O Povo Quer Saber e Pensamento do Dia. Os assuntos do seu dia a dia sob a luz da psicologia. Hoje é sexta-feira. Estamos começando mais um programa, A Luz da Psicologia. Nós estamos aqui, na TV Ondas Play. Você já sabe, né, meu amigo? A TV Ondas Play é a TV que você vê o que você quer ver. Nós estamos transmitindo através da MaxCloud, Soul TV, Amazon Fire Stick, também pela Brasil TV, Limes World TV, e também pela Soul TV, os principais aplicativos da sua Smart TV para todo o Brasil e mais 196 países. Hoje é dia do programa A Luz da Psicologia do Dr. Luiz Aibinder, ele que é o psicólogo mais requisitado do estado do Rio de Janeiro. Está conosco, ele é o Baigon, não perdoa, mata. Ele vem com sua opinião contundente e hoje, para não deixar barato, vai trazer um super polêmico fotógrafo e participante, Rolf Miller. Se eu tivesse esse nome, eu ia ser artista de Hollywood, porque o nome é bonito demais, hein? Rolf Miller. Ô, doutor Luiz Aibinder, seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa. É o A Luz da Psicologia. Bom dia e faça suas honras da casa para o nosso convidado de hoje. Bom dia, saudações a todos. Obrigado, Odilon. Obrigado, Rolf, pela presença. O Rolf sempre abrilhantando esse programa. O Rolf também, além de fotógrafo, é um grande entrevistador. Ele fez uma live comigo que me surpreendeu pela qualidade dele como entrevistador. Parabéns, Rolf. Obrigado. Bom dia. Só um detalhe, Odilon. Não se impressione com o meu nome, que na Suíça, Miller, seria que nem da Silva. Que Miller o Miller é uma profissão que seria moeiro. As pessoas que trabalhavam nos moinhos. Então, seria Rolf Moeiro. Ou seja, tipo assim, então aqui no Brasil pode ser exótico o nome. Mas na Suíça é que nem da Silva. Ah, tá certo. Ô Rolf, vai só um pouco, vamos um pouquinho mais para trás, está cortando um pouco sua cabecinha aí. Aí, dá uma ajeitada aí no... Aí, beleza. E, doutor Luiz Aibinder, é verdade que os sobrenomes surgiram em nome porque eram colocados as pessoas nos navios. Um navio chamava da Silva, outro navio chamava Oliveira, e outro navio... E aí, quando colocava aquelas pessoas, por exemplo, colocava o Marcos ali no da Silva, ele virava o Marcos da Silva. Entrava no... É verdade essa história? É mito ou inventaram para mim contar essa história e eu caí nessa? Seu microfone está desligado, doutor Luiz Aibinder. Eu não ouvi, você fez uma pergunta, eu não ouvi. Não, deixa para lá, não tem muita relevância. Você falou de nome complicado, né? Eu ia chamar o Schwarzenegger, mas vai marcar ele. Eu iria chamar o Schwarzenegger, mas eu acho que você vai barrá-lo. Ah, tá certo. Doutor Luiz Aibinder, dá uma ajeitada na sua câmera, que o senhor está com o pescocinho só aparecendo... Metade do seu corpo não está aparecendo. Dá uma reguladinha aí. Enquanto isso, eu vou falando qual será o nosso tema de hoje. O tema de hoje é quem que não quer se amar, ser feliz consigo mesmo, né? Vou pedir para a nossa produção aqui ajeitar a câmera, porque eu tô meio fora de quadro aqui. E quem não gosta de se amar, ser feliz consigo mesmo, cada vez mais estamos falando sobre o amor próprio, né? E a importância de alcançá-lo. Porém, nem sempre a gente ouve sobre as formas de ser mais gentil consigo no dia a dia. O mais importante, as dificuldades que encontramos quando chegamos lá. Podemos dizer que nos amamos? Agora nós vamos falar com vocês para falar sobre amor próprio. Oi?
A maioria das pessoas não se ama muito, não. É verdade. Embora Eu estou precisando que vocês, tanto o senhor como o Rô, falem mais alto, que o áudio está muito baixinho. Mas agora sim vamos dando sequência, porque à medida que o programa vai rolando, a gente vai equalizando, né? Agora, o doutor Luiz Arbinder, qual a importância, hein, da pessoa ter amor próprio? Tem alguma coisa a ver com o seu brilho próprio, seu brio próprio? sim e não. É como ela avalia a sua pessoa, seu brilho, a sua falta de brilho. Isso que é o amor próprio. O amor próprio é fundamental, porque se você não se ama, você nunca vai ficar satisfeito com o amor dos outros. Está faltando dentro de você um vácuo, um buraco negro. Se você não se ama, você não vai ousar fazer certas coisas, se candidatar a certos empregos, a aparecer no programa de televisão. Você tem a sensação de não merecimento, porque você não se ama. Esse não merecimento leva, em consequência, à autossabotagem. Eu não mereço ser feliz, aí vou fazer algumas coisas de uma maneira inconsciente para que eu não me torne feliz. Eu vou dar um tiro no meu pé. Então é isso aí, né? A pessoa tem que ficar ligada, porque nem sempre é muito fácil. A pessoa tem que superar a baixa estima, doutor Luiz Arbinder. Eu não vou falar a palavra baixa estima, a falta de amor próprio. Isso daí é um maior atraso que uma pessoa pode viver, é faltar com amor próprio. Porque independe das condições financeiras, culturais, sociais dela. Ela pode se amar em qualquer circunstância. Rico, pobre, culto, inculto. A pessoa pode se amar. Algumas confundem o amor próprio com o narcisismo, com a arrogância, mas não é nada disso. O amor próprio é como você se aprecia. Bom, então, o que te contaram, doutor Luiz Arbinder, a respeito do amor próprio? Me contaram o seguinte: se a criança vive com críticas, ela aprende a condenar. Se ela vive com hostilidade, ela aprende a agredir. Se a criança vive com humilhação, ela aprende a se sentir culpada. Se vive com incentivo, ela aprende a ser confiante. Se ela vive com aprovação, ela aprende a gostar de si mesma. E se a criança vive com aceitação e amizade, ela aprende que o mundo é um ótimo lugar para se viver. Muito bem, Rolf. E agora você, Rolf, já teve algum problema relacionado a amor próprio, ou com você, ou com alguém próximo a você? Todos os problemas do mundo. Eu acho que a grande maioria, o amor próprio, eu acho que é algo que é preciso ser aprendido ao longo da vida, porque eu acho que nossos pais, eles erram muito porque a profissão de pai, ele não é ensinado em lugar nenhum. Então, por exemplo, o meu pai era do tipo que se tirava uma boa nota, não fez mais do que obrigação. Então, esse tipo, quando você ouve ou recebe esse tipo de estímulo, você precisa aprender a amar a si próprio. E eu acho que o intrapessoal, o interpessoal comigo andou meio de mãos dadas, porque quando eu consegui compreender as limitações do meu pai, que eu consegui compreender que ele não tinha isso que eu esperava dele para ele mesmo, eu comecei a aprender que aquilo que eu queria para mim, eu precisava me dar. E como o Luiz falou, isso é muito diferente de narcisismo. Acho que o amor, muitas pessoas têm até medo de afirmar que se amam em público, porque para não ser confundidos com egolatria ou narcisismo. Bom, então, o doutor Luiz Arbinder, o amor próprio é aprendido.
não é herdado nem geneticamente determinado, é um comportamento aprendido. E é uma boa notícia. Se você aprendeu errado, você pode desaprender e reaprender a se amar. Você pode participar pelo telefone 21 99532 7705, 21 99532 7705, e participar fazendo a sua pergunta, tá ok? Participe também pelo chat do www.tvondasplay.com.br. Pode fazer sua pergunta por lá também. E como já tem algumas pessoas que já acompanham o nosso programa semanalmente, a Simone lá de Cambuinha já pergunta para o senhor, doutor Luiz Aibinder, por que para muitos é tão difícil colocar em prática o amor próprio? Porque não aprenderam a ter amor próprio. Na infância, essas mensagens que o Rufo falou que o pai manda, não por maldade, mas sim por ignorância, os pais, né? Não só o pai e filho masculino. Os pais dão, e as outras pessoas que cercam a criança, isso vai fazendo com que a criança crie e adote rótulos que colocam. E esses rótulos, muitas vezes, ficam para o resto da vida e as pessoas agem em função desses rótulos. Quantos pais dizem a besteira, achando que é engraçadinho, eu te achei na lata do lixo. Como é que você acha que a criança vai sentir? Ela que não entende essa figura de linguagem. Vai se sentir muito mal. Então, a pessoa aprende a não se amar. Poderia aprender a se amar, dependendo da educação. Não é idolatrar o filho, dizer que é maravilhoso, perfeito, mas enaltecer as qualidades positivas reais. Diante disso que o senhor acaba de dizer, tem aqui o Pedro que fala mais ou menos uma coisa que complementa, coincidentemente, a pergunta da Simone. Doutor Luiz Aibinder, quem não libera o amor próprio sofre? Sofre muito. Como é que o outro pode te amar se você não se ama? Você sempre vai achar que aquele amor declarado por outra pessoa é falso. É falso enternecer alguma coisa, porque você não se acha merecedor. É complicado, é muito ruim isso, a falta de amor próprio. E gozado que não é uma coisa palpável, né? Você não faz exame, uma radiografia, e falta de amor próprio. O Rolf, se quiser fazer alguma pergunta ou comentário, pode ficar à vontade, tá, Rolf? Tá, e uma coisa que essas duas perguntas e a resposta do Luiz me fizeram lembrar também que eu fui o tipo de pessoa que eu falava assim, que eu sou muito duro com os outros porque sou duro comigo mesmo. Até que o dia que eu descobri que isso era uma grande babaquice. É muito melhor ser suave consigo mesmo, que é diferente de eu digo assim, não ficar não ligando para os erros, não se observando, mas ser mais complacente consigo mesmo quando comete erros e poder estender essa suavidade para os outros. Porque a maioria das vezes, creio eu que as pessoas tratam os outros como tratam a si mesmos. Então, quando tem muita dureza, isso não é motivo de orgulho. Isso é você... Quando você começa a melhorar o relacionamento com você mesmo, a se ver de forma mais amorosa, ainda que erra o tempo inteiro, porque nós somos imperfeitos, e a gente compreende que o erro é apenas um subproduto, não é a nossa identidade. Então, você vai fazer isso com os outros também, você tem mais facilidade também de estender essa benevolência com o próximo. Se você não é benevolente com você mesmo, quando você é muito duro com os próprios erros, é bem provável que você faça isso com os outros também, e eu não acho que seja uma maneira muito saudável de viver a vida. Acho que a longo prazo você vai conseguir criar problemas desnecessários na sua vida. Doutor Luiz Aibinder, você está falando de compaixão e autocompaixão. Quando você é compassivo, você tem, vamos dizer, bondade em relação aos seus próprios erros, uma aceitação, você se corrige. Ninguém aprende com castigo.
e projeta nos outros essa falta de compaixão ou a presença dela. Você começa a exigir do outro perfeição que você não tem, que ninguém tem. Aí você fica muito duro contigo com os outros. E o Odilon, olha só que ironia. Muita gente se orgulha desse automartírio. Eu não me perdoo, eu não me desculpo. Que masoquismo é esse? Não é se perdoar, é aceitar que você é perfeito, não precisa nem se perdoar. E para se perdoar, você primeiro tem que se condenar. Não há por que se condenar. O segredo é uma aceitação incondicional de si mesmo. Aceitar seus erros, seus defeitos, suas falhas, tudo bem, mas não se condenar como pessoa. Bem, aqui hoje em dia, muito tem se falado sobre o amor próprio. Autoestima, confiança. E que bom, né? Já que é um tema diretamente ligado a uma vida de qualidade e uma maior saúde mental, na minha opinião. Mas, na pressa de chegarmos no dia em que vamos nos sentir bem com nós mesmos, acabamos esquecendo alguns pontos importantes. Por exemplo, o que fazer depois de traçar uma jornada em busca do amor próprio? E quais são, doutor Luiz Aibinder, algumas armadilhas que podemos estar colocando em nosso caminho para a autoaceitação, no caso? Primeiro, comparar-se com os demais. Se cada um é único, como é que você pode se comparar com os outros? A pessoa não está respeitando a sua singularidade. Segundo, não reconhecer seus limites. Você não pode tudo. Querer é poder. Querer não é poder, não. O poder está no fazer. Muita coisa que a gente quer não consegue. Então, você reconheça seus limites. Não coloque metas irrealistas. Eu quero emagrecer 20 quilos no mês, não sei o que. Essas coisas irrealistas que vão te levar à frustração. Entender também o principal é a autoaceitação incondicional. Eu sou essa pessoa que eu sou, tenho qualidades, tenho defeitos, mas eu me aceito tal como eu sou. Os defeitos que me incomodam, eu vou trabalhar para corrigir. Se não corrigir, paciência, ninguém é perfeito. Também não vou brigar contra a minha aparência. Ninguém tem uma aparência esteticamente perfeita. Então, faz parte da humanidade. Eu me aceito como eu sou. Se eu acho que eu tenho um problema de aparência, vou trabalhar no problema. Mas isso não me desqualifica como pessoa, porque a minha aparência é apenas um detalhe da minha pessoa, não é toda a minha pessoa. Doutor Luiz Aibinder, tem aqui alguma mensagem que chegou aqui, não colocou o nome, mas ela disse assim: doutor, o amor próprio não tem nada a ver com beleza física, né? Não. Você ama a sua pessoa, independente da beleza física. E a beleza física é um detalhe muito superficial, é perecível também com a idade, né? A beleza física vai decaindo com o tempo. A beleza física não é aquela, a beleza não é aquela que você olha no espelho, é aquela que você sente por dentro. A Sofia Loren definiu que beleza é como você se sente no teu interior, não é no teu exterior. Uma pessoa pode ter uma aparência convencionalmente feia e ser bonita por dentro. Ela irradia essa beleza. E beleza é uma coisa muito superficial, nada contra. Na diz que quem gosta de beleza interior é arquiteto. Mas a beleza interior é muito valiosa. A pessoa que se aceita, não está se rebelando contra si mesmo. O Carlos está falando aqui: muito bom, doutor Luiz Aibinder e Odilon Correia. Eu tenho baixa autoestima desde a adolescência por conta dos colegas de escola. Como posso ter amor próprio? Olha, não bota a responsabilidade do que você sente em outras pessoas ou em outras situações. A tua baixa autoestima é criação sua. Você aceitou o bullying ou
os desaforos dos seus colegas na adolescência. Mas isso você não precisa aceitar, não precisa passar recibo. O que eles acham de você não diz respeito a você, é só a opinião deles, como eles te veem, ou por alguma outra razão, ou implicando, ou com inveja, qualquer coisa assim. Você é quem você é, não quem os outros dizem que você é. Se aceite tal como você é. Você não é perfeita, mas também ninguém é perfeito. Você é desse jeito. Se alguma característica tua te incomoda, algum comportamento te incomoda, você pode procurar corrigir. Mas que aceite apesar dos defeitos, não é por causa dos defeitos. É tipo a síndrome do Homer Simpson, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Mas ela botou nela mesma. Agora, uma coisa que é interessante, que eu fotografei muitos modelos iniciantes. E é interessante observar que muitas meninas lindas tinham muitos complexos. Então, esse lance da beleza física, ela é muito relativa. E é interessante que a distorção que a maioria tem da própria autoimagem. Quando ela se olha no espelho, ela dificilmente vê o que uma outra pessoa está vendo, porque muitas meninas lindas não tinham essa noção que eram lindas. E é como você acabou de falar. Eu vejo isso em muitas pessoas. Elas não conseguem lograr em algumas coisas na vida. E é muito mais, a coisa mais sedutora e mais fácil é encontrar alguma culpa e botar todos os malogros nessa culpa. Porque fisicamente eu não sou atraente, eu não sei o quê. E uma vez eu escutei um cirurgião plástico falar uma coisa, eu achei muito interessante. Ele falou que 80, ele mesmo, olha que ele trabalha com isso. Então, de certa forma, seria um gol contra que ele faz. Mas ele fez a seguinte afirmação: eu acredito que pelo menos 80% das cirurgias plásticas deveriam ser resolvidas no consultório de um psicólogo. Tem uma doença que se chama transtorno dismórfico corporal. Dismórfico significa uma inconformidade com a sua forma física. O exemplo clássico dessa doença seria o Michael Jackson. Quantas cirurgias ele fez no nariz? Quantas? E morreu praticamente sem nariz. A pessoa tem defeitos mínimos que ela vê como máximos, ou não tem o defeito, mas ela vê como defeitos imaginários. E vive em função desses defeitos, deprimida, arrasada, querendo corrigir esses defeitos que são incorrigíveis, porque eles sequer existem. Michael Jackson é um clássico. Doutor Luiz Arbitê aqui. É interessante, né? Você fala do Michael Jackson, é praticamente como se toda a sua vida, não sua vida, mas toda sua aparência física apenas se resumisse no nariz. Isso ainda dá mais loucura, quer dizer, loucura entre aspas, nesse tipo de comportamento, porque é apenas um pequeno ponto no teu corpo inteiro que você coloca todo o foco e parece que todo o resto desaparece. Em relação ao pequeno ponto em relação ao corpo, e um ponto menor ainda em relação a todas as suas características. Você tem milhares de características. Por que o nariz é tão importante? Muito bem. Então, inclusive, vocês estão falando coisas aí que vai direto aqui com o que o Romero está falando aqui, ó. Romero ele é de Itaboraí, a cidade de Itaboraí, Terra da Laranja. Acho que é a Terra da Laranja. Um abraço aí para Itaboraí. Romero está falando o seguinte: não tô nem aí. Eu só tô vendo um monte de bofe aí se preocupando em manter barriga de tanquinho, é tal do bíceps, do tríceps, é tal de narcisismo para lá, narcisismo para cá. E quando vem falar da minha barriga, eu não tô nem aí. Um homem sem barriga é um homem sem história. Sou barrigudinho, sou gostosinho e me assumo e me aceito e tenho amor próprio. Olha aí, doutor. O que adianta ter uma barriga de tanque se a torneira não funciona? Eu tenho uma barriga de tanquinho, só que tá cheio de endredom aqui dentro, nesse tanquinho aqui para lavar.
Doutor Luiz Olha, Albino. contra cuidar da aparência. Nada contra cuidar Claro, da aparência. claro. Mas a aparência não é tudo, é só uma característica que a gente tem. Deve cuidar da aparência, esse autocuidado, cuidar da aparência, cuidar da mente. Isso é muito bom. Mas isso é amor próprio. Agora, ficar obsessivo, abrir mão de tudo para ficar fazendo ginástica o dia todo é complicado. Já passou do ponto. E as comparações, doutor Luiz Albino? Como diria aquela música que diz a comparação está me matando lentamente. Não tem jeito, né? Épocas de redes sociais, vamos olhar a foto dos amigos e pensar que nós queríamos ser assim, fazer aquilo, poder visitar aquele lugar, mas toda vez que percebe que seus pensamentos estão voltados para isso, tenta mudar a rota do raciocínio e não consegue. Fica preso às comparações. Isso é falta de amor próprio? Isso é uma escravidão. O indivíduo, ele vê fotos editadas de momentos supostamente felizes e não vê o resto da vida não editado que as pessoas postaram. Então, essas comparações, sendo muito delicado, é muito burro. Como é que você pode se comparar com outra pessoa? Ninguém hoje tem 8 bilhões de pessoas. Não sei quantos bilhões já tiveram e quantos bilhões irão ter. Mas nenhum tem o teu DNA. Como é que você pode se comparar? Eu acho que uma comparação... Então, adota o lema do papai e o marinheiro. Eu sou o que eu sou. Agora é. Eu lembro um ensinamento que você sempre dizia na aula, que os ricos se agridem mutuamente a golpe de status. E eu diria que as pessoas, em geral, as pessoas comuns nas redes sociais, se agridem mutuamente com uma falsa felicidade. Porque uma outra coisa que eu aprendi no teu curso, que é felicidade, ninguém pula de felicidade. Ninguém beija uma garrafa de cerveja de felicidade. Então, são momentos talvez alegres, no máximo, se não é que é apenas uma aparência para encobrir alguma outra coisa que tem dentro de si. E até interessante que eu vi na Laurel Ingraham, nos Estados Unidos, que é um dado até assustador, que parece que 50% dos jovens hoje estão com depressão. E eu acho que uma grande corresponsabilidade é das redes sociais que distorcem toda a realidade que existe, porque as pessoas ficam comparando e querendo expor coisas que, no fundo, nem existem. E a outra pessoa acredita. Ela compra isso, tenta imitar. E isso eu posso falar que eu trabalhei com muito artista também. Olha, a maioria dos artistas eu não queria nem, sabe assim, são complexados, são complicados, e as pessoas ficam olhando e venerando essas pessoas como se fosse ídolo. Se bobear, a faxineira na tua casa tem muito mais aspectos admiráveis do que aquele artista que você tanto venera e com o qual você nem convive para saber como ele é no dia a dia. Doutor Luiz Albino, tem muita mulher que aparece em capa de revista, tão caprichada, tão editada, nem ela mesma se reconhece. Aquela é um artifício enorme na produção daquela beleza. Ela mesma se reconhece. Como é que você pode comparar? Olha, tem aqui então uma outra pessoa falando aqui, Gislaine. Quero falar o seguinte, o que o Rolf falou aí agora tem a ver com o seguinte, tem jovens infelizes, tem jovens sofrendo, mas acontece o seguinte, nós estamos vivendo uma verdadeira geração Nutella. Os jovens estão muito vulneráveis, psicologicamente, e frágeis a qualquer situação, não têm amor próprio, vivem depressivos, ansiosos.
A culpa é de quem ou de quê, doutor Luiz Aibinder? Eric Berne, um psicólogo, que criou a teoria chamada análise transacional, tem uma frase ótima. Diz ele: nós todos nascemos príncipes e princesas. A educação é que nos transformou em sábios. A educação é errada. As mensagens que os pais passam, ainda que bem intencionadas, são indevidas para a formação de uma boa saúde mental. Esse é o problema. Não é a internet. A internet complicou um pouquinho mais, tudo bem. Mas não é a internet. O Brasil é o quinto lugar no mundo em depressão. Não é coisa dessa. No mundo, hoje, tem 318 milhões de pessoas deprimidas. É um problema sério. E daqui a poucos anos, vai ser a doença mais incapacitante do mundo. As pessoas não vão trabalhar porque estão deprimidas cada vez mais. Então, ninguém é culpado. A educação é que é maldada. A pessoa não está errada, ela recebeu a educação errada. Ô Luiz, eu discordo e eu tenho culpado por tudo isso. O culpado é quando o metiolate parou de arder. Culpado? O culpado é Eu não ouvi. o culpado quando o mentiolate parou de arder. Eu ouvi. Quando o metiolate parou de arder. Agir é beça, né? Tá ouvindo aí? Parece que o Rolf está sem ouvir a gente. Tá ouvindo aí, Rolf? Nos ouve, Rolf? Tem que sair e voltar. Sai e volta. Sai e volta. Sai aí. Sai e volta. O doutor Luiz Aibinder, tem outra aqui. Papo furado. Aqui, o Romero de novo. É papo furado esse negócio de geração Nutella aí. No meu tempo, a vara da juventude era a vara de marmelo. Esse é machismo bobo. Vamos parar. Caraca! Ele foi agressivo demais. Diz que vara de marmelo é dura beça, ela não quebra. É O verdade. cara levava uma surra de vara de marmelo, a perna ficava com gosto de goiabada. É verdade, doutor. E Agora, servia para fazer a tiradeira, lembra? na minha terra, a tiradeira chama estilingue. Mas a madeira que fazia era vara de marmelo. Forquilha. É. Né? Rolf, você está nos ouvindo agora? Tô. Voltei. A hora que você saiu, entrou um comentário novamente do Romero aqui que falou assim: que papo de Nutella nada. No meu tempo, a vara da juventude era a vara de marmelo. E diz para o Romero, Odilon, que o primeiro drone que ele viu foi a China voando em cima dele. O primeiro drone foi o quê? Um chinelo? A mãe não jogava chinelo na gente? Era um drone. Ai. O problema é quando tinha prego naquela havaiana e eu batia logo com a ponta do prego na cabeça. Nós estamos falando com o Dr. Luiz Aibinder, com o Rolf Miller. A conversa é sobre amor próprio. Você quer mandar sua mensagem? Manda aí. 995327705. 995327705. Assuntos do cotidiano trazido para o campo da psicologia no programa A Luz da Psicologia. Você poderá indicar esse programa para os amigos, que estará disponível na TV Ondas Play, ali no www.tvondasplay.com.br e também no YouTube TV Ondas Play, o canal da reprise dos programas daqui do nosso canal. Bom, Dr. Luiz Aibinder tem aqui... Meu nome é João, eu tenho dificuldades para me aceitar até hoje, porque sempre tive muitas palavras dolorosas dos meus pais. João, eu vou te responder com uma resposta do Sartre, que morreu em 1980, mais ou menos aí, 1975, um filósofo francês. A frase dele é a seguinte: o que é que você vai fazer com o que fizeram de você? O que falaram no teu passado foi o que falaram no teu passado. O que você pensa hoje sobre você é responsabilidade tua.
Então, você pode mudar essa visão. Você não é aquela pessoa que disseram que você era. Você é quem você pensa que é hoje. Então, se concentre no que você é hoje e esqueça essas pragas que rogaram no passado. Doutor Luiz Aibinder, tem mais uma aqui, deixa eu ver quem é. Ana Carolina está em Saquarema. Doutor Luiz Aibinder, a ansiedade... Peraí que rodou aqui. A ansiedade pode ter a ver com a falta de amor próprio? Como posso me tratar? Não, são duas coisas diferentes. A pessoa pode ter amor próprio e ser ansiosa. São duas coisas diferentes. A ansiedade, em poucas palavras, João, você não tem senha para entrar no computador, na tua conta bancária, não tem senha para tudo. Uhum. A senha para ficar ansioso é pensar, e se tal coisa acontecer, e se acontecer não sei o quê, é o que eu chamo síndrome da cigarra. Fica se, porque o ansioso ele quer controlar e viver um futuro que não existe. O resultado é a ansiedade. Não existe. Como é que ele vai controlar um tempo que não existe? Como é que ele vai viver um tempo que não existe? Como é que ele quer... Ele é viciado em certeza. Como é que pode ter certeza no mundo incerto? É isso que gera ansiedade, ainda que você possa ter bom amor próprio. O Rolf, pode falar, fica à vontade. A boa notícia, para aquele ouvinte que falou sobre os pais, sobre as mensagens que ele recebeu, a boa notícia é que você pode mudar isso. Muitas pessoas elas têm muita dificuldade quando se trata das coisas mentais. Eu sempre dou um exemplo muito simples. Se você for na academia e você tem a possibilidade de levantar 100 quilos com a perna, no primeiro dia você não vai fazer isso. Você vai começar com 20, depois 30, até chegar a 100. E mentalmente é a mesma coisa também. A gente pode se treinar para melhorar a qualidade dos nossos pensamentos. E eu acho que a qualidade dos nossos pensamentos, a gente desafiar a própria mente, que o tempo inteiro ela sugere coisas que a gente acha que são verdade porque partem da nossa própria mente, mas que são totais mentiras. Então, quando vem um pensamento que os meus pais falaram isso, e aí a mente fala assim, o grande problema é o seguinte, quando a mente sugere alguma coisa, você precisa começar a aprender a desafiar, a contestar aquilo que é sugerido. Às vezes ela pode sugerir coisas que têm a ver, mas muitas das vezes ela sugere cada besteira. E quando a gente começa a filtrar essas coisas, a nossa qualidade de vida melhora muito. Eu sou um exemplo disso. Eu tive baixa autoestima, eu não tinha um amor próprio. Hoje, eu prefiro muito mais a minha versão de hoje do que há 40 anos atrás, justamente porque... E isso é um treino que, às vezes, leva anos. As pessoas... Isso você não faz um estalar de dedos. E a pessoa que entrou nessa, ela tem muita pressa para resolver isso. Ela queria resolver isso no estalar do dedo. Como Einstein sempre dizia, se você qualquer processo para reverter é necessário de outro processo. Então, é um processo lento, é um exercício diário que você precisa fazer. Mas a boa notícia é que você pode mudar. Eu sou um exemplo disso. Bom, baseado nisso que você falou, vai aqui mais uma pergunta do Kelme para o doutor Luiz Aibinder. Doutor Luiz Aibinder, por que algumas pessoas, só lá com 60 anos, vão entender essa importância do amor próprio e ter mais visões sobre as realidades da vida? E outras, já aos 20 anos, já têm pensamentos mais centrados e já parecem ter muita maturidade. O que pode ser isso? Está voltado também à educação familiar?
Está. A idade não torna ninguém mais sábio, só torna a pessoa mais velha. Ficou velho e sábio, não, era jovem e sábio, ou era burro quando jovem e continuou burro quando velho. Não tem essa, não. Agora, a educação vai influenciando a formação mental. E aos 60 anos, talvez a pessoa chegue a alguma ou outra conclusão, mas é preciso sofrer para entender que o sofrimento é desnecessário. Talvez seja esse caso do sexagenário. Tem aqui mais uma pergunta que está atrelada a essa. É da Simone de novo. Quer dizer, então, que aquela frase gentileza gera gentileza é mito ou verdade? E aquela frase que a vida é, a faculdade da vida é que nos proporciona experiência. Essas duas frases são mito ou verdade? Gentileza gera gentileza é uma propensão bastante viável. Qual é a segunda frase? A faculdade da vida é vida. que aprendemos, que obtemos experiência. Olha, a experiência não é o que você vive, é o que você aprende com o que você vive. Você pode viver, duas pessoas podem vivenciar situações idênticas, uma tirar uma boa lição e outra não aprender nada. Então, depende do que você faz com aquilo que você viveu. E aí, o Rolf, a faculdade... Uma coisa sobre gentileza gera gentileza. Eu lembro alguns anos atrás, um carnaval, eu desci para almoçar e aí tinha dois caras entrando na porrada. E o que me chamou a atenção é que um que estava com a camisa escrita gentileza gera gentileza. Aí eu falei assim, bom, não deve ser muito bom esse princípio não, porque caso a agressão vai gerar agressão, então esse cara é reativo. Se não me tratar com gentileza, você me dá o direito de começar a entrar na porrada contigo. Mas achei muito engraçado. O cara com a camisa, gentileza gera gentileza, dando porrada no outro. Agora, essa frase gentileza gera gentileza tem um fundo neurológico verdadeiro. Nós temos chamados neurônios espelhos. Nós tendemos a espelhar o comportamento do outro. Por exemplo, se uma pessoa começa a bocejar, quem está perto também tende a bocejar. É o neurônio espelho funcionando. E para o bem também pode funcionar. Eu sendo gentil com a pessoa, talvez o neurônio dela espelhe a minha gentileza. Por isso que gentileza provavelmente gera gentileza. Tem um textinho aqui, eu vou ler aqui. Essa aqui está na internet aqui. Se cercar de pessoas que te amam e querem te ver bem é essencial, mas não pense que isso será suficiente para você alcançar o amor próprio. Ser elogiado e valorizado é incrível, mas se nós não acreditarmos nos elogios e não vermos o nosso valor, vamos ficar felizes, mas logo depois a insegurança vem. Podemos até desenvolver aquele sentimento de nos acharmos uma farsa. Se a pessoa descobrir que não sou tão inteligente, se ela começar a conviver comigo e não me achar mais tão bonito, ou seja, o apoio, doutor Luiz Arbindo, é fundamental, mas no final, quem é responsável por garantir sua autoestima? É você. Não depender dos outros para se sentir bem é importante? É importante. Agora, no caso de uma pessoa que tem essa perspectiva de que os elogios não a nutrem, que os elogios são falsos, essa pessoa possivelmente sofre da síndrome do impostor. Se me conhecesse direito, não ia pensar bem de mim. Então, ela fica se desvalorizando perante seus próprios olhos. Você me acha um bom psicólogo porque você não me conhece bem. Se me conhecesse bem, não me acharia bom psicólogo. E por aí vai. Então, essa pessoa que tem essa perspectiva provavelmente tem síndrome do impostor. Não merece os elogios. Relaxa. Nesse caso, as pessoas podem ter ajuda, doutor Aibinder, além de apoio de amigos,
pessoas Ó, queridas. É a terapia importante o ajuda. profissional A da terapia psicologia. ajuda. Ah, Aí, quanta gente eu pego que se rebaixa muito. Eu digo, tá bom, eu quero acreditar que você não tem valor. Mas você não é bem-sucedido no trabalho, não foi promovido, não recebe aumento, papapá. Ah, sim. Então me prove que você não tem valor. A pessoa fica no mato sem cachorro. Ela não tem como provar aquilo que ela acredita, porque aquilo não é verdade. a Paulinha diz o seguinte: acho que muitas pessoas que buscam mascarar sua infelicidade, elas correm para as redes sociais e ali são todos felizes. Cauã da Baixada Fluminense. Doutor Luiz, o senhor acha que na falta do amor próprio as pessoas buscam esse amor em outras coisas? Em quais coisas as pessoas buscam para ser completa e buscam esse amor? O senhor pode citar alguns exemplos? Quem busca, quem não sente amor próprio, mas quer provar para si mesmo ou para os outros que tem amor próprio, geralmente desenvolve arrogância, se sentindo melhor do que os outros. Mas é uma mentira íntima para ela. Eu, não, eu me sinto melhor do que você. Eu sou mais inteligente que você, sou mais isso, sou mais aquilo. Isso é arrogância. É o oposto do amor próprio. É uma máscara para o amor próprio. É uma falsidade que a pessoa está praticando. Então, se ela assumir que eu sou o que eu sou, o que os outros pensam não vem muito ao caso, eu tenho a inteligência que eu tenho a capacidade que eu tenho, o meu carro não é melhor do que o de ninguém, meu carro é meu carro, cada um tem seu carro. Se ela ficar com arrogância de achar superioridade, essa é a saída dela. Tem aqui o Jonas, está dizendo o seguinte: na Bíblia diz amar ao próximo como a ti mesmo. E às vezes a gente quer entender como amar a mim mesmo, né? Muita gente sofre, pois não coloca em prática amar a si próprio em primeiro lugar. Por que é difícil para tanta gente, doutor Luiz Aibinder, amar a si próprio acima de qualquer coisa? Em primeiro lugar, não quero que muita gente me ame do jeito que se ama, porque vai me maltratar muito. Não quero mesmo. Show, sai de mim. É porque tem É, justamente é as o que ele está pessoas não dizendo aqui. desenvolveram amor próprio por falhas da educação. Não é que elas não mereçam, elas não aprenderam. Eu não falei que era coisa aprendida, que não era geneticamente determinada nem hereditária. Elas não aprenderam a se amar. Foi falha da educação. Pode aprender Os pais ainda? erram muito. Pode E o que aprender tem ainda? dos pais é que os pais são os pecadores que estão fazendo mal, achando que estão fazendo bem. Eu, uma vez, quis criar uma escola para paz e comunidade. Eu falei com o deputado, pode deixar aquele papo todo de deputado. Até hoje. De graça que eu ia fazer. Se Bom, tá. criasse uma escola para a paz, eles teriam mais condições de educar bem seus filhos, provavelmente diminuiria a marginalidade e a gravidez precoce. Mas não foi adiante. Tem um neurocientista alemão que isso sugeriu isso na Alemanha, para Merkel na época. Aí ele é uma coisa parecida com o que você acabou de falar. Aí a Merkel virou para ele e falou assim: mas, senhor Richter, se isso que o senhor está dizendo é verdade, está tudo errado, né, na educação. Ele, pois é, e não mudaram nada também. E infelizmente, eu vejo que existe muito interesse. Quem não tem amor próprio está muito mais sujeito a ser manipulado, na minha opinião, porque quando você tem uma boa autoestima, você não precisa da heteroestima. Então, eu acredito que isso já combate, em grande parte, uma manipulação mais sedutora, é mais fácil. E quando você... Pode Ela falar. tem uma necessidade maior de pertencimento, de ser aceita. Aí vai ser aceita por bandidos, por traficantes, por viciados. Ela vai fazer qualquer coisa pela aceitação, por falta de amor próprio. Doutor Luiz Aibinder, qual a diferença do amor próprio e o autorrespeito? O amor próprio envolve autorrespeito. Se eu me amo, eu vou permitir que alguém me desrespeite? De jeito nenhum.
Não tem, é uma característica inerente ao amor próprio. Eu não vou deixar ninguém me desrespeitar se eu tenho amor próprio. Se eu não tenho, eu vou ser chutado daqui para ali e ficar dizendo, ó vida, ó dia, ó azar, mas não vou fazer nada. Eu mereço, não mereço coisa boa. Tem aqui, ó, tem um aqui que já. Aliás, essa pessoa aqui, eu falei ontem com ela, falei do programa e falei que ia estar. Eu estou quase esquecendo ela, que está no finalzinho do programa. É o Claudinho. Ele falou para mim, para perguntar para o senhor. E agora? Qual era a pergunta? Pergunta lá para o psicólogo que vai estar no seu programa. Ele falou um tom de brincadeira, mas eu senti que era verdadeiramente uma dúvida que ele tinha, tá? Ele falou assim: pergunta para a pessoa se quando é muito difícil a gente conseguir um relacionamento com outra pessoa, fica muito tempo sem conseguir ter um relacionamento com outra pessoa, isso tem a ver com amor próprio, porque eu não consigo, está difícil demais. Pode ter a ver, sim. Por exemplo, se eu não acho que eu mereço ser amado, eu não vou me aproximar de alguém. Se eu sou tímido, que eu tenho medo da rejeição, e por aí vai. Então, eu vou dando desculpas e não vou me aproximando das pessoas. Eu tinha um cliente que eu falei para ele, olha, a única mulher que vai bater na porta da tua casa é a mulher que vende Yakult. Do resto, você vai ter que ir atrás. Ficar trancado dentro de casa, a mulher não vai aparecer para você. Então, ele queria dar uma de bela adormecido, né? Está dormindo e a princesa chega, dá um beijinho e ele acorda. Como funciona, só na história. Rolf, pode fazer sua última pergunta. Bom, eu queria saber por que a internet me sacaneia tanto hoje. Que ela não tem autorrespeito, que ela não tem amor próprio. Não, pergunta não tenho. Acho que uma coisa que eu lembrei sobre a equanimidade também, que o ouvinte falou antes, de a opinião dos outros. Isso é uma coisa que eu vejo hoje também. Eu não faço mais, quer dizer, não faço, busco não fazer mais julgamento a respeito. É apenas agradável ou desagradável a opinião do outro, mas não faço mais um juízo de valor, principalmente quando é, por exemplo, a crítica ou elogio. Quando você vive em função disso, você está frito, porque então, tipo assim, elogio é agradável e a crítica é desagradável, mas não absorver isso. Acho que isso é uma coisa que eu lembrei quando caí, quando eu queria falar isso para um comentário que um ouvinte fez. Agora eu não lembro mais qual foi. Tem aqui outra para você. O elogio e a crítica são agradáveis ou desagradáveis, mas não são essenciais para te definir. É bom ser elogiado, é chato ser não elogiado ou criticado, mas não é essencial. Você continua sendo quem você é, independente desses comentários externos. Essa percepção que é difícil ter, né? O Jorge está perguntando pro Rolf. Bom dia, estou falando direto de Duque de Caxias. A pergunta vai para o Rolf aí. Você acha a falta de amor próprio? Isso aconteceu com você? Pelo que eu percebi também, você passou por alguns problemas. Você acha que a falta de amor próprio pode influenciar não apenas na saúde mental, mas também na saúde física? Eu acredito que sim, porque, como o Luiz falou, entra numa... Quando você por exemplo, se você não está contente com o teu corpo, você fala assim, eu queria me ver mais magro, mas eu na hora de que para colocar algumas coisas em práticas, você toma aquela cerveja a mais, come aquela comida mais gordurosa e aquele que o Luiz falou, né, síndrome de impostor, ou que você não, acho que não foi impostor, mas é uma outra coisa, que a tua mentalidade não é de estar mais magro, e você tem dificuldade, você na hora de botar em prática, você se sabota. Eu acho que tem a ver, pode ter a ver sim,
Isso com certeza influencia na hora de que você deveria botar em prática e você se sabota para não contrariar a tua própria mente. Ou aquele pensamento que ele te sugere, que a mente sugere que é um motivo de estar descontente com o teu corpo, por exemplo. Tá certo. O amor próprio inclui o autocuidado. Se você não se cuida, falta amor contigo. Você está maltratando o teu corpo. Certo, Então, doutor Luiz Armindo. Não se cuida mesmo. Chegamos praticamente no final do programa, a Eliane mandando um recado aqui. É programa nota 10. Vocês são muito inteligentes. Pega 10 você comigo agora. Estão me ajudando a enxergar tudo de forma mais clara e de um ponto de vista totalmente diferente. O Cláudio comentou que a internet hoje se transformou numa terra sem lei. As pessoas falam que pensam sem medir as consequências, apenas porque faz bem ao seu próprio ego, ventilam um monte de asneiras. Então, doutor Luiz Armindo, qual seria o pensamento do dia para o tema amor próprio? Vai pular a moral da história hoje? Não falei não, então fala a moral da história, desculpa. Tudo bem. A vinhetinha. Moral da história. O amor próprio, Odilon, é o apreço nutrido por si mesmo. É a aceitação das qualidades, defeitos, conquistas, fracassos, escolhas e experiências de vida em sua plenitude. Quem se ama compreende que é imperfeito e pode errar, além de estar disposto a melhorar sem interferência do orgulho. Com a aceitação incondicional de si mesmo, você pode reconhecer e criticar seus erros, mas sem se considerar desprezível ou indigno por causa disso. Uma coisa é aceitar que você deve mudar porque se enganou, e outra, bem diferente, é condenar a si mesmo como ser humano. É impossível não errar de vez em quando, e por isso aceite essa realidade humildemente, sem espernear, sem mimimi. Se o amor que você sente por si mesmo varia muito, ou depende das suas façanhas e grandes conquistas, talvez você não se ame tanto. Convém ter em mente que o amor próprio não tem relação de como você se enxerga em relação à sua aparência. É sobre aceitar tudo a respeito de si mesmo. Ter boa aparência é só um fator daquilo que você é como pessoa. Sua essência vai muito além. Em outras palavras, você tem muitas opções para se amar e parar de se insultar cada vez que você se olha no espelho. Enfim, Odilon, quando uma pessoa se define, eu sou assim, ela está apenas descrevendo a sua jaula mental. Jaula mental, hein? Essa eu vou guardar, porque o senhor não é fraco, não, viu, doutor Luiz Armindo? O senhor não é fraco, não. Olha, o senhor falou, a sua última frase definiu o que eu estava pensando aqui. As pessoas que ainda não conseguem, né, externar o seu amor próprio, elas estão numa jaula mesmo. E é difícil, e a pessoa às vezes está com a chave na mão, né? É desesperada para sair. É verdade, essa parte aí eu gostei muito, fechou com chave de ouro. Então só faltava o pensamento. Qual seria o pensamento do dia para o amor próprio? Espera um pouquinho a vinheta. De novo. O amor próprio é a coluna vertebral da nossa felicidade. O amor próprio é a coluna vertebral da nossa felicidade. Doutor Luiz Armindo, mas olha, deixa então ainda um recado, porque o senhor sabe, né? O senhor como psicólogo sabe que ainda tem muita gente que sofre para colocar em prática o amor próprio. Dá uma dica aí. Não se compare. Não se compare. Se aceite tal do jeito que você é, com qualidades, com defeitos, que todo mundo tem. E por que você seria inaceitável? Não fique com esse perfeccionismo comportamental. Todo mundo pisa na bola de vez em quando. Não tem problema.
Tá certo. Então a gente vai chegando ao final. Uma coisa belíssima da língua portuguesa, e isso foi uma grande dificuldade quando eu tive que aprender, é que tem dois verbos para ser, tem dois verbos para, no caso em alemão, sein, ou no inglês, to be, que é ser, estar. Então, eu acho que muitas pessoas não se conscientizam quando falam eu sou, é uma coisa definitiva. Se elas usassem mais eu estou, com a língua, muitas das vezes ela é o primeiro gatilho para a gente sair de alguns dessas prisões mentais. Se você passasse a usar estou ao invés de sou, talvez você teria um caminho mais curto para sair dessa prisão mental. Bom, estamos chegando aqui. Eu sou deprimido, é um estado permanente intrínseco. Eu estou deprimido, é passageiro. Está chegando aqui, mensagens estão chegando, mas não vai dar mais para ler, as mensagens estão chegando aqui. O programa, quando é bom, passa rápido e surte bastante efeito. Doutor Luiz Aibinde, qual seria um tema para a próxima semana? O senhor tem alguma coisa em mente? Não, estou aberto a sugestões. O pessoal que está chegando aqui no estúdio, tem alguém aí, alguma sugestão para um tema da semana que vem, para o doutor Luiz Aibinde falar no campo da psicologia, um tema que seja curioso, interessante, sabe? Tem aqui a pastora Líbia, acabou de chegar aqui, polêmica, pastora Líbia. Qual o tema? Fala aí, doutor. Eu achei muito interessante esse tema de hoje, que dentro daquilo que a gente trabalha, por que as mulheres permanecem num relacionamento abusivo. Olha aí, mas aí eu acho que é muito longo. Ela está dizendo que dentro desse tema aí que o senhor colocou, que ela estava assistindo lá na antessala, no celular dela, sobre o amor próprio. Ela falou, e ela tem um trabalho que ela faz aqui com mulheres que recebem, convivem em relacionamentos abusivos, né? Ela perguntou se poderia ser alguma coisa, um tema para a próxima semana falando disso, mas tem que ser uma coisa curta, uma coisa direta, falando sobre esse assunto. Eu prefiro outro tema, Odilon. Fala. Eu prefiro que se escolha outro tema. Eu posso escolher, depois te mando. Tá ok. E quanto a relacionamento... Esse amor foi você que sugeriu, e eu achei muito bom. Vamos falar alguma coisa sobre... Tem uma ideia. Ressignificar. Ressignificar é bom, porque vai também falar de transformação, né? Muito bom. Inclusive, contempla aí as mulheres que sofrem tratamento abusivo. Show, boa. Ela gostou. Agora, eu só reclamo porque não falam que os homens sofrem tratamento abusivo. Vamos pedir para o William anotar aí, William, que é o tema do próximo programa, já para fazer o banner. Só aguardando o próximo convidado. Ressignificar. Será o tema do próximo programa na semana que vem, da sua luz da psicologia. Doutor Luiz Aibinder, um grande abraço. Primeiro o Rolf, né, Rolf? Um grande abraço, faça as suas considerações finais aí. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre é bom estar com o Luiz, aprender um pouco mais. E quem estiver no Rio e quiser aprender mais ainda com ele, eu sempre recomendo o curso que ele está fazendo. Porque isso, a longo prazo, eu comecei a ver o Luiz, que foi nas aparições dele na rádio, que tinha primeiro no Haroldo de Andrade, depois na Tupi, e aquilo que eu vejo que tudo na vida é um processo. Então, eu acho que é preciso ter paciência para mudar as coisas. Você precisa... Um erro é construído através de centenas de ações que você repetiu. Aí você chegou à conclusão que foi um erro ter feito isso. Então, para você reverter isso, é preciso mudar as ações no cotidiano. Todos os dias você insiste no acerto para mudar suas atitudes. Acho que seria isso, mais ou menos, inclusive, relacionado ao amor próprio. Você vai tropeçar muitas das vezes, até você chegar a um nível que você tanto almeja e deseja.
Ok, doutor Luiz Aibinder, suas considerações finais até a semana que vem. Eu agradeço muito a participação do Rolf, teu incentivo, Odilon, a participação dos ouvintes, telespectadores, que foi ótima, que continuem perguntando, questionando, duvidando, porque eu digo, pense nisso, eu não digo pense isso. Cada um pensa no assunto e chega às suas próprias conclusões. Um abraço, uma boa semana para todos. Um ótimo final de semana para você que está conosco até agora, você que está vendo em outro horário. Até o próximo programa, A Luz da Psicologia. Muito obrigado a todos. Continue aí, porque tem ainda muita coisa boa na TV Ondas Play, na nossa programação. TV Ondas Play. Aqui você vê o que você quer ver. Tem momento do esporte hoje. Tem programas durante o dia todo. No final do dia tem Serginho Total, o Chicote do Povo. Um programa irreverente que você vai gostar de ver. Um grande abraço, até a semana que vem. Acabamos de apresentar o programa A Luz da Psicologia. A apresentação, o psicólogo Luiz Aibinder, respondendo às suas questões.